Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, nesse domingo, dia que celebramos o dia da Bíblia, o Senhor nos conta uma parábola muito rica, a parábola do pobre Lázaro e do rico. Esse rico que não tem um nome aqui na palavra, mas pela tradição foi conhecido como rico Epulão, aquele que fazia grandes banquetes. E assim o Senhor chama a nossa atenção também para a nossa salvação, para a nossa vida diante do que nós estamos fazendo também com os bens, com os tesouros que Deus nos concede a cada dia. E aqui diante do pecado desse homem rico, nós podemos olhar também para o Antigo Testamento, para entender melhor um pouco também o Evangelho, aonde na primeira leitura de hoje do profeta Amós, você está aí com o seu folheto, quando você abrir aí na primeira leitura do profeta Amós, a gente poder olhar um pouco o contexto também da liturgia de hoje, antes dessa profecia de Amós. Amós é um profeta do 8º século antes de Cristo, no tempo onde já havia essa divisão após o rei Salomão, do reino do norte e o reino do sul. Então as 10 tribos do norte formou um reino, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E Amós é um profeta do reino do norte. E esse período aqui do tempo onde Amós exerce a sua profecia, é um período de muita prosperidade para o povo de Israel. Esse povo que vivia um tempo de paz, de prosperidade, ali um tempo do reinado do rei Salomão. E quando o povo vivia esse tempo de prosperidade, de paz, no qual nos diz, o profeta, aqueles que vivem despreocupadamente em Sião, os que sentem seguros nas alturas de Samaria, que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas,
comendo cordeiros do rebanho, assim como o rico da parábola vivia uma vida despreocupada, cheia, né, de grandes banquetes, de festas, de fartura, regada de vinho, como diz a palavra, aqueles que cantam ao som das harpas, que bebem vinho em taças, se perfumam com os mais finos ungüentos. E o profeta fala para aqueles que vivem esse tempo de prosperidade, de paz, de fartura, mas que se esqueceram de Deus. E aqui entra a raiz de todos os pecados. E assim como era com o povo de Israel, pode ser também conosco, né? A gente também às vezes é assim, né? Quando está tudo muito bem, né? Quando está tudo muito bom, normalmente a gente faz o quê? A gente se esquece de Deus, né? Muitas vezes a gente tem tantas coisas para fazer, às vezes são tantas festas, viagens, a vida está muito boa aqui, a gente vai colocando, né, os prazeres da vida, né, entretenimento do mundo no lugar de Deus, vamos nos esquecendo de Deus. E aqui começa o pecado do povo de Israel. Como diz o Senhor, esse povo esqueceu-se de mim, esqueceu do Deus que o gerou, esqueceu do Deus que o libertou do Egito, da escravidão, esqueceu desse Deus que abriu o mar vermelho, esqueceu do Deus que fez cair o maná do céu, que fez brotar água da pedra, o Deus que fez cair codornices, carnes, para que o povo pudesse se alimentar. Um povo que se abandonou a Deus no tempo do deserto, no tempo da provação, no tempo da dificuldade. O povo se lembrou do Senhor, mas quando chegou o tempo da fartura, o tempo da prosperidade, aquele povo fez o quê? Se esqueceu de Deus. O que o profeta fala? Se vocês não voltarem para Deus, vocês vão sofrer, né? Israel será destruída, né? E a partir do pecado do povo, que é o esquecimento de Deus, entre outros pecados, são os 3 pecados do povo de Israel. Primeiro, a idolatria. Quando nós não adoramos a Deus como nosso Senhor, nós vamos adorar o quê? Outras coisas. Quando Deus não ocupa a centralidade da sua vida, quando nós não reconhecemos Deus como nosso único Senhor, nós vamos colocar outra coisa, outra realidade no lugar de Deus, e vamos tornar escravos, seja do dinheiro, seja dos prazeres, seja das coisas deste mundo, ou pessoas, alguma coisa ou alguém vai ocupar o lugar de Deus. Não foi assim também diferente com o povo de Israel? Quando eles esqueceram do Senhor, do Deus que os gerou, eles começaram o quê? A adorar outros deuses, caem no pecado da idolatria. O povo começa a buscar a Baal, Aster e outros falsos deuses. E depois da idolatria vem o pecado da injustiça social. Um povo que se afasta de Deus é um povo também que perde a sensibilidade para com o próximo, a capacidade de se compadecer, de ter compaixão, de fazer o bem, de ter justiça social. E o povo vai caindo nesse pecado também da injustiça social. Nós vemos essa diferença no evangelho de hoje entre aquele pobre Lázaro e o rico que vivia na sua fartura, e Lázaro que ali comia e dividia com os cães a migalha que caía da mesa do rico. E o outro pecado é a imoralidade, a perversão sexual. Israel cai nisso, devido a ter esquecido de Deus. Israel cai no pecado da idolatria, cai no pecado da injustiça social e cai no pecado da imoralidade. Com isso vem sim, né, o império assírio e destrói Israel. O reino do norte foi exterminado e até hoje não existe mais, devido à consequência do seu pecado, num povo que esqueceu do Senhor. E quando nós olhamos hoje para o evangelho, né, esse homem rico, interessante que Jesus normalmente não coloca nome de pessoas nas suas parábolas, mas aqui o rico, ele tem nome, sim ou não? Não, né? Mas o pobre tem nome? Qual o nome do pobre? Lázaro. O que Lázaro quer dizer? Deus o ajudou. E aqui está um ensinamento muito bonito, né? Deus desconhece o rico, Deus desconhece o orgulhoso, o soberbo, o egoísta, mas Deus conhece e Deus ama o pobre. Deus sabe o nome dele, Deus o
ajuda, Deus o auxiliou, como nós vimos no Salmo e em tantos outros salmos também, quando o Senhor manifesta esse amor pelos pequenos, pelos pobres, pelos esquecidos. E no Israel antigo, no tempo de Jesus, quem eram os pobres? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E o salmista vai dizer de maneira muito bela, né? Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor, é ele quem ampara o estrangeiro. E assim Deus chama aquele pobre Lázaro, que Deus o ajudou. E ali após a morte, né, Lázaro vai para o seio de Abraão, para esse lugar de paz, aonde a alma dos justos que antecederam a vinda do Messias aguardava a libertação, a ressurreição que chega até nós através de Jesus. Já o rico vai para o Hades, né, para o inferno, para esse lugar da geena, que é esta imagem mesmo do inferno, das chamas. Para a cultura judaica, a geena, o inferno como chamas, lembra esse lugar ali no vale, em Jerusalém, onde se jogava o lixo. Então aquilo que não prestava mais era jogado no lixo e colocava-se fogo. Então era um fogo que nunca se acabava. E naquele fogo, ali a imagem do inferno. E ali Lázaro, diante desse lugar de paz no seio de Abraão, o rico olha para Lázaro e diz, né? Pai Abraão, pede para que Lázaro vá, né? Porque eu tenho pais, irmãos. E aí diz Abraão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não irão acreditar. Eles têm os profetas, têm Moisés, têm a palavra de Deus, que eles os escutem. E de fato, de maneira muito clara, nós vemos no Evangelho que existia um Lázaro que ressuscitou, irmão de Marta e Maria, não é verdade? E mesmo diante da ressurreição de Lázaro, eles acreditaram? Não. O que eles quiseram fazer? Matar Lázaro, porque muitos estavam se convertendo por causa da ressurreição de Lázaro. O próprio Cristo ressuscitou e venceu a morte, mas muitos não acreditam. Por isso, para aqueles que creem, não é necessário sinal, mas para quem não crê, todos os sinais não bastam. Mas nós olhamos hoje para esse homem rico e nos perguntamos, né? Qual era o pecado dele? Que pecado esse homem cometeu? Ele matou? Ele roubou para ser rico? Ele adulterou para merecer o inferno? Não. Qual o pecado dele? A omissão. Ele não foi capaz de sentir compaixão. Ele não foi capaz de estender a mão para quem precisava. Como padre, a gente escuta muito isso, né? As pessoas vêm confessar, falam assim, padre, não matei nem roubei, eu não tenho pecado nenhum, né? Esse rico também que foi para o inferno, ele não matou nem roubou. Qual foi o pecado dele? Ele não amou, ele não fez o bem, ele não agiu com compaixão, não agiu com misericórdia, mas ele foi o que? Egoísta, insensível, olhou somente para si. E esse também pode ser e é um dos maiores pecados, que é o pecado do orgulho, da soberba, do egoísmo, do amor próprio desordenado. Nós nos fechamos em nós mesmos, somos incapazes de amar, de olhar para o outro com compaixão, com misericórdia. E hoje o Senhor nos chama a atenção diante da palavra, a olhar para nós também, para nós nos questionar, né? Quem é o Lázaro da minha vida? Quantas pessoas eu passo por cima, que muitas vezes precisa da minha ajuda, precisa do meu amor, da minha caridade, e eu me fecho em mim mesmo, eu me fecho no meu egoísmo, na minha própria vida. Por isso, hoje a liturgia nos chama essa atenção, para vivermos a caridade, vivermos o amor, vivermos o que? Sensíveis, né? A dor do outro, a necessidade do outro. Porque o maior pecado muitas vezes não é aquilo que nós fazemos, é o que nós deixamos de fazer. Aquela frase tão conhecida de todos nós, de Dom Manuel Pestana, né? Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Ninguém sabe o mal que faz quando deixa de fazer o bem. Aquele rico da parábola foi para o inferno porque não fez o bem, porque viveu uma vida mergulhada nos prazeres, pensando só em si mesmo, e foi incapaz de se compadecer, foi insensível àquele pobre que estava ao seu lado. Mas Deus, Ele olha, Deus não é indiferente ao pobre,
E nós olhamos essa parábola do Lázaro, nós vemos cumprir na vida de Lázaro aquela bem-aventurança que Jesus fala, né? Bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E o rico aqui não é só aquele que tem muitos bens materiais. O rico aqui é aquele que é indiferente, é aquele que é egoísta, aquele que é autossuficiente, aquele que é fechado em si mesmo, insensível, incapaz de estender a mão e de fazer o bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.